Galera, boa tarde. Nós somos o grupo B, composto pelas alunas Érica Lilian Moura, Lana Karine Araújo, Tayane Vasconcelos, Francisco Maicon Silva, Tatiana Albuquerque, Luiz José Frota Solon, Francisco Valdicélio Ferreira e Franciele Cristina Pereira. Nós agora iremos iniciar uma discussão acerca de como é ser um professor no tempo de pandemia. Iniciaremos aqui com a reprodução do vídeo de 3 professores que estão enfrentando essa realidade frente à pandemia e vamos abordar as possibilidades das redes que eles estão usando, os aplicativos mais frequentes, as dificuldades deles, as dificuldades dos alunos mais recorrentes e também vão fazer algumas considerações. Eu me chamo Jonathan Viana, eu sou professor da Rede Municipal de Fortaleza, na qual eu tenho turmas que vai desde o 6º ano ao 9º. A faixa etária dos meus alunos vai entre 10, 14 e 15 anos. Eu ensino num bairro da periferia de Fortaleza, que se chama Bom Jardim, o nome do bairro, no qual os alunos, a maior parte dos discentes dessa escola, eles são o que nós chamamos de alunos socialmente vulneráveis. Eles têm uma renda econômica aquém do que é esperado. E a escola torna-se o refúgio para esses alunos, né? É lá onde eles têm um acesso a uma alimentação de qualidade, que é prescrita por nutricionistas, é lá onde eles recebem uma atenção pedagógica, é lá onde eles têm uma perspectiva de uma vida de sociedade adequada. E infelizmente, como um golpe, isso foi cortado deles, da noite para o dia. Eu lembro-me muito bem que a gente foi para a escola, começou-se os boatos sobre a pandemia e de repente, quando foi 4 horas da tarde, foi anunciado que haveria lockdown e eles não teriam mais aula. Então, de repente, isso foi tirado deles e tirado de nós, docentes. E isso causou um dano socioemocional, tanto nos alunos quanto nos professores. Os professores, por preocuparem-se, por serem profissionais, por terem escolhido essa profissão, eles procuraram organizar e dar um jeito de tentar fazer com que os alunos continuassem aprendendo. E aí nós começamos a ver a real dificuldade, a real situação que os nossos discentes possuíam. O acesso à internet deles não existe praticamente. Aqueles que conseguiam ter acesso à internet eram por pacote de dados, e esses pacotes de dados limitavam-se a redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook. Ou seja, eles não, mesmo que eles quisessem até para poder pesquisar algo em um site, era difícil para eles, porque consumiriam os dados dele, então eles não conseguiam fazer isso. Eles também não têm essa maturidade de ir procurar fazer pesquisa, né? Eles não são autodidatas, até porque se fossem, a sociedade seria outra. Mas enfim, isso não é o ponto. Os professores também tiveram uma certa dificuldade, mesmo aqueles que são mais ligados, né, nesse mundo tecnológico, têm acesso aos TICs, né? Tiveram dificuldades, porque não era do mundo deles dar aula por ferramentas como Meet Zoom, então eles tiveram que reaprender. E ainda estão nesse processo de aprendizagem, de utilizar essas ferramentas para poder dar aula. Mas eles se esforçaram para isso. Sabendo que os alunos, nem todos os alunos tinham esse acesso à internet, procurou-se fazer fotocópias de atividades, os professores elaboravam atividades, faziam-se fotocópias e a gente tentava organizar um calendário para que não houvesse aglomeração, para que os pais fossem buscar essas atividades, para que os alunos tivessem algo que fazer em casa. Mas infelizmente é notório, é deficitário, o aluno não tem como tirar uma dúvida, o aluno não tem como ter um feedback do que está acontecendo, das atividades que eles fazem. O dano ao ensino-aprendizagem social é muito alto. E a lacuna, o abismo que vai se abrir social, vai ser muito alto. Então a gente tem que pensar em uma maneira de fazer com que a gente volte a um equilíbrio social, de que a educação possa voltar a ser a ferramenta que vai mudar a sociedade. Como a gente vai fazer isso? Nós não sabemos, mas nós estamos lutando para que nossos alunos continuem aprendendo e que a sociedade possa cada vez mais melhorar para melhor
graças à educação. E é isso. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Vieira, acredito que todos devem me conhecer. E eu estou aqui a pedido da Tatiana, de toda a sua equipe, que pediram para fazer um videozinho aí de até 4 minutos falando dos desafios e perspectivas do ensino remoto, né, desse novo normal que a gente está vivendo. Em termos de aplicativos, ferramentas eletrônicas que nós estamos usando, eu sempre opto por estar utilizando o Google Meeting, que eu acredito que é o mais tradicional de todos, e sempre com suporte dos nossos sistemas acadêmicos. No caso da UFC, a gente tem o SIGA, e no caso da UVA, a gente tem o portal do aluno e do docente, que tem algumas ferramentas que acabam nos ajudando. Algo que eu tenho adotado em algumas das minhas disciplinas, eu estou trabalhando com podcasts. Eu pego podcasts de especialistas, que tem pessoas que possuem uma formação acadêmica na aula, e peço para eles escutarem, e depois a gente discute temas e pontos chaves que foram abordados nesse podcast, e tentando aprofundar. Óbvio que um podcast de 30, 40 minutos não vai ter a mesma profundidade que um debate de uma aula de graduação ou de pós-graduação. Então a gente pega ali o embasamento didático que os colegas oferecem pelo podcast e vamos aprofundando depois os principais conceitos que são os objetivos da aula. Em termos de dificuldade, o fato de a gente estar hoje se relacionando educacionalmente, didaticamente, mais 100% online, a gente perde um pouco da nossa privacidade. É como se o fato da gente estar usando aqui o celular e o computador, a gente tivesse uma espécie de 24 horas à disposição, e não é bem assim. Isso seria uma grande limitação. E hoje, a principal dificuldade que eu tenho em relação, que eu vejo com os alunos, é a dificuldade com a qualidade da internet, que se impossibilita algumas experiências educacionais que seriam vantajosas ou viáveis. E acaba dificultando um pouco. De uma forma mais geral, o ensino, eu acredito que ele é uma ferramenta muito, muito interacional, onde a gente aprende interagindo, onde a gente aprende discutindo. Não que isso não aconteça no ambiente virtual, não que isso não aconteça pelos meetings, mas a gente sabe que presencialmente é bem diferente. A gente poder tirar uma dúvida mais reservada do aluno, poder resolver um exercício, uma dúvida, uma questão mais específica que surgiu ali na hora. E isso, infelizmente, nós perdemos um pouco. Mas estamos vendo aí a nossa área de biotecnologia, a nossa área de farmacologia, avançando bastante. E em breve a vacina vai estar disponível e estaremos todos juntos, agora não mais virtualmente, mas sim fisicamente. Espero ter ajudado e qualquer coisa estamos à disposição. Forte abraço. Ser professor na pandemia requer uma ressignificação da prática docente, agora contextualizada com as tecnologias digitais de informação e de comunicação. Então o professor agora vai ter uma maior necessidade de estar habilitado com mecanismos de gravação de aula, de estratégias de disponibilização de suas aulas em mídias digitais, utilizando a internet, e que essas aulas sejam acessadas por todos os alunos, assim como estabelecer possibilidades de construção de ambientes virtuais de aprendizagem utilizando plataformas digitais na internet. Então, o professor que teve que construir a sua prática docente baseado nas práticas presenciais, no encontro face a face, precisa fazer essa desconstrução e agora dar um maior significado dentro desse contexto digital que nós vivemos de educação remota. O estudante também acaba tendo o maior desafio de entender como é que essas estratégias elas podem facilitar o seu aprendizado agora em um outro contexto. Há também o desafio do estudante de ter o acesso à internet. Então, de certa forma, os desafios estão para ambos os lados.
Então, de acordo com os vídeos e de acordo também com os artigos que nós escolhemos para pautar essa discussão, que são os artigos intitulados Trabalho Remoto, Saúde Docente e Greve Virtual em Cenário de Pandemia, o artigo A Educação em Tempos de Covid, Ensino Remoto e Exaustão Docente, e o artigo Possível Reconfiguração dos Modelos Educacionais Pós-Pandemia, ambos de 2020, nós então abriremos nossa discussão. Como nós sabemos, a pandemia é uma crise global e ela já está afetando aproximadamente 3,3 bilhões de trabalhadores, né? E no Brasil, por determinação do MEC, as aulas presenciais foram suspensas em todo o território nacional, disso nós estamos sabendo, né? E as instituições de ensino, então, tiveram que realizar atividades letivas de forma remota, né, por meios não convencionais. Então, nós abriremos a discussão primeiro nos pontos. Muitos professores tiveram que dar aulas, né, e utilizar de seus conteúdos e aparatos tecnológicos das plataformas, sem terem sido formados ou recebido condições, né, materiais e prescrições para esse tipo de utilização. E aí eles estão gravando aula tanto em tempo real, como são assíncronas, como um tempo assíncrono, que são as aulas gravadas, que ficam disponíveis. Então, eles tiveram que apropriar, improvisar o próprio espaço deles, né, e se dividir simultaneamente a atenção nas atividades profissionais e laborais e familiares e pessoais. Então, a gente vai iniciar essa discussão. Solon, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, Tati, como você falou, né, segundo a Organização Internacional do Trabalho, de fato, a quarentena, né, o isolamento social, afetou cerca de 3,3 bilhões de trabalhadores. Né, isso não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial. E ocorreu também, né, que 81%, né, da força do trabalho foi ter sido realizada em casa devido ao lockdown. Então, as atividades coletivas, no caso envolvendo no contexto da educação e da cultura, né, também teve que ter sido realizada em casa, né, e mais de 150 países, né, estão tendo que fazer essas atividades, né, em casa. E partindo de outros estudos que eu já li, né, a Organização Mundial da Saúde mostrou, né, que essas atividades realizadas em casas, né, têm causado maiores sintomas de estresse, depressão e ansiedade, né, eu não sei em professores, né, em docentes, mas em alunos, né, esse fator, né, esses sintomas têm aumentado, devido aos trabalhos, né, em casa. E eu acho que o Célio também pode complementar, né, algo relacionado a isso, a questão do trabalho em casa, como é que está sendo o uso de meios, né, de digitais, essas coisas. Pronto, gente. Importante demais o que o Solon pontuou. Né? Importante também destacar, né, que esse contexto da pandemia, ele trouxe diversas situações no qual a gente teve que inovar. E o Ministério, né, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde também teve que inovar, né, lançando portarias, dando liberdade, autorizando a comunidade como se reportar mediante essas portarias, essas autorizações. Uma delas que a gente pode destacar muito bem é qual? A portaria 544 de 16 de junho de agora, de 2000, de 16 de junho, no qual o MEC ele dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Isso enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. E desse modo, né, as instituições elas tiveram que inovar, né, e muitas vezes não teve instruções. Foi de uma forma abrupta, no qual os professores, né, tiveram que inovar isso desde o nível do ensino médio até o ensino superior e na pós-graduação. E essa exigência, ela obrigou a todos os profissionais, né, abruptamente a se adaptar a esse novo formato de ensino, né, no ambiente virtual, fazendo com que a sua atenção entre as atividades profissionais e familiares ficassem mais envolvidas nisso, né? E no que diz respeito à temporalidade, em relação à jornada também de trabalho, né, ficou o limite bem pouco estabelecido, né, entre esse tempo dedicado do professor, né, e o tempo que ele estaria ganhando para fazer, para lecionar, né, para dar essas aulas, né, no qual muitas esferas houve essa inter-relação entre o contexto do trabalho e o contexto familiar.
Isso, muitos autores pontuam isso em muitos artigos, né? E do ponto de vista do ambiente mesmo de trabalho, né, fazer o próprio ambiente doméstico, o local de trabalho, foi muito inovador, né? Isso em tempo integral trouxe algumas consequências que está sendo ainda pouco exploradas, tanto para a saúde dos profissionais da educação, né, que sustentam por longa data, né, isso nesse híbrido tipo de trabalho e nos compromissos contratuais e afazeres da vida privada. Né? E aí, dando continuidade, a gente fica com o colega aí para discutir mais sobre o assunto conosco. Dando continuidade ao que o Valdicelli falou, e realmente esse espaço híbrido entre casa e ambiente de trabalho faz com que muitos profissionais hoje em dia e instituições de pesquisa, instituições como, de maneira geral, como o trabalho, achar que o trabalhador ele vai ter que trabalhar às 24 horas por dia. Então, isso vem prejudicando nos contextos, nos afazeres que eles tinham predestinados antes dessa pandemia. Então, essa relação família e trabalho se estreitou bastante, porém, se estreitou de uma forma não tão positiva, porque poderia ser de uma forma bem mais coesa e com limites de tempo de trabalho realmente para esses funcionários. E esse contexto também fez muitos professores, mesmo sem formação nenhuma, formação alguma pelos ministérios, salve as instituições privadas que, em algumas delas, têm um formato, um programa, uma plataforma que faz com que os alunos tenham esse contato mais direto com os professores. Então, esses professores tiveram que evoluir quanto aos programas e a forma de se fazer dentro de uma sala remota, para que os alunos tivessem realmente uma melhor vivência e tivessem como interagir de forma melhor. Então, as aulas foram sendo utilizadas como método de aula ou em tempo real, aula síncronas e assíncronas, e fizeram realmente valer esse tempo. Então, esse é um dos pontos de vista explanado agora por mim, e espero que nosso debate continue de forma aceitável. Então, né, gente, como a gente bem colocou, maior parte dos custos também que foram direcionados às condições de material de trabalho, à infraestrutura, como computador, câmera, microfone, etc., que esses profissionais estão utilizando para dar suas aulas, foram custeios próprios, né? A instituição, quando você ia dar aula lá, você tinha um material, que era da instituição, que você poderia utilizar como material base para suas aulas, suas apresentações, suas pesquisas, e de casa isso é bem diferente, né? A gente pode saber disso. Então, existe também, além disso, a necessidade de manutenção desses equipamentos e do manuseio dessas tecnologias, como a gente já falou, né? E para aqueles docentes que não tinham nenhum tipo de formação ou familiaridade com essas tecnologias, ou não tinham acesso às plataformas, como algumas universidades têm, além do uso de professores, né, de sua imagem e voz para algumas escolas privadas, porque nos artigos tem falando para a gente, que foi destacado pelo Sindicato dos Professores de Macaé, do Rio de Janeiro, que está tendo muita utilização de mídia dos professores sem a sessão, né, o direito de sessão desses profissionais. Então, o que a gente teria para discutir em cima disso? Bom, gente, eu queria refletir um pouco, né, e refletir também na fala do vídeo do professor Jacques, onde ele fala que os docentes precisaram se reinventar, né? E eu queria citar aqui 2 pontos importantes, que até puxando aí a palavra da Tati, o primeiro é realmente sobre essa responsabilidade dos docentes com os custos, né, dessa condição dos materiais de trabalho, né? Os professores estão precisando, né, ainda do seu próprio computador, de utilizar uma boa câmera, né, um bom microfone, impressora, então, um custo extra que até então não se pensava e nem se utilizava para ministrar, né, as aulas
E caso precisasse, como a Nath falou, né, a escola fornecia. E também a gente precisa pensar nessa infraestrutura doméstica, né? O professor hoje se preocupa com a internet de boa qualidade, com a internet de uma boa velocidade, uma boa luz elétrica, né? Uma boa iluminação para a gravação das suas aulas, o mobiliário também. Então, tudo isso ficava em cargo da escola. E aí, além de tudo isso, ele ainda tem que custear, né, alguma manutenção de algum equipamento, né, se caso esse equipamento viesse a falhar. O outro ponto, né, em cima dessa discussão, é o desafio do manuseio de tecnologias e mídias para a administração dessas aulas virtuais, como até o Maicon também falou aí um pouco, né, que afinal é por meio dessas tecnologias que é possível chegar aos alunos até nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, escolas que já têm algum programa de comunicação com as famílias, né, tiveram menos dificuldade. E também não estão tendo, né, essa dificuldade, mas todas, de alguma forma, né, precisaram se reinventar. Então, acho que a palavra, diante do que nós estamos vivendo para os docentes, é se reinventar. Eu acho que cada um que é docente está se reinventando, né, nesse meio de pandemia. Bom, gente, puxando aí tanto a fala da Dani, ou da Tati, como da Érica, né, para esses docentes que não tinham formação ou familiaridade com essas tecnologias, né, como é que ficou? Então, não houve uma capacitação, né, uma reciclagem desses professores, né, que acabaram tendo que recorrer a apoio de familiares, amigos que tivessem mais afinidade com essas tecnologias. E dentro disso, que já foi falado tanto pelo Valdicélio como pelo Maicon, né, os professores precisaram adaptar o ambiente domiciliar para essas aulas, né? Além de ter que adquirir os equipamentos, aprender a lidar com essas tecnologias, né? No novo plano de ensino, como avaliar os alunos de forma online, como administrar esse tempo de aula online, que é diferente daquele tempo que já é demarcado no ambiente institucional, né? Eles tiveram que estão tendo que conciliar a vida familiar, né, os filhos e outras pessoas que moram na mesma residência, né, além de ter que adquirir um local adequado dentro da sua própria residência para poder ministrar essas aulas, e nós sabemos que na realidade do Brasil, muitas famílias, né, moram muitas pessoas juntas no mesmo ambiente, que é um ambiente pequeno. Então, como gerir, né, essas horas de trabalho? E aí vai gerando o que a gente discutiu bastante, né, que é a sobrecarga laboral, burocracia, como controlar esse tempo, né? E outro ponto importante é que esse processo de ensino, como a Tati falou, esse processo de ensino remoto, ele faz uso da imagem e da voz dos professores, né? E muitas vezes desacompanhadas dos direitos de sessão. E esse direito é importante por quê? Porque o professor sai do ambiente sala de aula, que é um ambiente de troca professor-aluno, e ele vai ministrar aulas online que estarão sendo transmitidas para pais, para familiares, cuidadores ou para outras pessoas, né, terceiros, aos quais eles compartilhem essas aulas. Então, o lugar que era antes fazia parte da proximidade pedagógica, né, envolvendo aquela relação aluno-professor, o olhar, o movimento, né, ele fica, então, limitado e isolado com a implantação dessas aulas remotas. Pois é, galera. E também pode acontecer duas realidades bem paradoxais dentro da sala de aula remota, né, da sala de aula online. As aulas superlotadas ou então as aulas completamente esvaziadas. Isso também é outro ponto. E aí, para dar conta de todas as tarefas que são impostas aos professores, né, a manutenção dessas redes, aplicativos, tarefas, avaliações, diários, etc., além, né, das reuniões que eles têm entre eles mesmos e com a coordenação do curso, muitas vezes eles fazem atividades fora da jornada de trabalho dele. Então, isso seria um risco de perda de direitos históricos que foram conquistados pelos professores, talvez, essa atividade fora da jornada de trabalho, também aquele caso que foi das férias, porque
essas pandemias que a gente passou um bom tempo parado, né, até decidir como é que ia ser esse método de ensino, não pode ser considerado como férias e nem como recesso escolar. Então, a gente também tem muito a discutir em cima disso, né? Pronto, nesse contexto, puxando um pouco do gatilho do que a Érica e a Tati comentou agora, a gente deve lembrar que, apesar do trabalho domiciliar ele facilitar as vias de deslocamento e acabar economizando tempo, até gasolina, as necessidades provenientes desse novo sistema de ensino-aprendizagem demandam outras horas de estudo e dedicação à qualidade do trabalho proposto, que antes eram preenchidas pela experiência adquirida em estágios, docência e o tempo de serviço. Então, é comum que essas tecnologias, mesmo quando são bem usadas, apresentam suas falhas e preceitos que tiram da eficiência de um trabalho bem feito. Tais condições não são cogitadas pela escola no momento de realizar o pagamento do salário, ou realizar cada vez mais demandas para esses professores. Avaliar a quantidade de equipamentos particulares que são agora compartilhados em uso quase que exclusivo para o trabalho, além de recursos provados como a energia, a luz elétrica, como já comentaram, eletrônicos e afins. E ainda é cabível apresentar como um vetor não visto pelos órgãos de ensino a necessidade de manutenção de todos esses equipamentos e que esse valor de manutenção essa manutenção tem um valor a ser investido pelos professores para se qualificar tanto no equipamento onde ele vai apresentar e ministrar as aulas, como na maneira como ele vai mexer nesse equipamento. Então, não obstante, o professor ainda apresenta a dicotomia de interesse dos alunos. Tipo, porventura, as salas estão superlotadas de alunos, como mencionado pela Tati, que são, e até não são da disciplina, o que às vezes tira do professor essa relação mais confortável com a turma, ou a ausência de alunos ou interação dessas aulas, o que faz muitas vezes o professor desgastar tempo e qualidade ao trabalho ao tentar resgatar a presença desses discentes. Já não bastante de todas as dificuldades que ele passa com o equipamento, o valor investido, ele ainda precisa se preocupar em quem está aprendendo e quem não está aprendendo. Então, sim, eu queria realmente, né, explanar mais um pouquinho do que já foi discutido anteriormente pelos colegas, todas as questões levantadas, né, como a Tati falou, o risco, né, que a gente tem importante discutir sobre a possibilidade de perca, né, de direitos e prerrogativas históricos, né. A Fran também falou, né, o Solon falou da inversão do local de trabalho, né. Então, é complicado, porque além das ferramentas de trabalho, né, como foi explanado pelos outros colegas, ficarem a cargo 100% dos professores, né, como internet, computador, energia, essa inversão, né, esse ambiente que era doméstico passa a ser de trabalho, e isso ficar 100% a cargo e responsabilidade do professor, além das condições, né, de pandemia em si, condições realmente adversas de trabalho, porque a literatura até traz que, às vezes, acontece a redução, né, do quadro de geral de professores de uma instituição de ensino, né, no intuito, devido à crise econômica que a pandemia traz, então as instituições acabam reduzindo ao máximo, né, o quadro de professores, sobrecarregando os professores, né, remanescentes, o quadro mínimo que restou, né, acreditando que o home office, né, ou o ensino à distância não seja tão dependioso de tempo, né, do que o ensino presencial, quando, na verdade, a gente entende que é o contrário, né, porque, às vezes, você tem uma coisa é você estar na sala de aula, você tem aquele momento com o aluno, aquele momento de intimidade, de ensino, né, de conexão com o aluno, enquanto que isso é relatado na literatura e por alguns professores também, né, enquanto que dentro da possibilidade do ensino à distância, isso é diferente, né? Então, o tempo que é usado é um tempo muito maior, realmente, que precisa de um conteúdo, uma preparação, metodologias ativas, um estudo, então, né? Às vezes, preparação de momentos síncronos, assíncronos, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Então, faz a gente questionar a precarização da educação, que, de fato, ameaça conquistas prerrogativas históricas, como a Tati bem falou, como o caso de considerar esse tempo de pandemia,
um adiantamento das férias, entendeu? Então, realmente são questões importantíssimas a gente levantar, suscitar nesse momento, enquanto futuros professores, né, e alunos também, é importante a gente tentar olhar por essas diferentes perspectivas. Deixa eu só falar uma coisa. Vale. É assim, a gente já discutiu muitas coisas, né? Muitos fatos, muitas coisas que podem acontecer, muitos desafios, só que a gente precisa também pensar num grande desafio que é a evasão dos alunos. Hoje, né, a gente vai abrir uma sala de aula por várias plataformas diferentes, e aí a gente, uma sala que tem 40 alunos, por exemplo, tem 10, tem 15. Aí um vai lá no WhatsApp do professor, que até isso a gente observou nessa pandemia, a exposição do docente, tendo que dar o seu WhatsApp, o seu número privado, né, para melhor dialogar com os alunos. Aí vai lá, professor, eu estava com dor na cabeça. Professor, eu estava no hospital. E a gente nem sabe se realmente isso é verídico. Então, um dos grandes pontos também de desafio para o professor é essa evasão do alunado e como, por exemplo, eu vou contabilizar a presença desse alunado, como é que eu vou dar a nota para esse aluno de participação, de atividade, porque qualquer coisinha está lá inventando. Bom, eu falo isso principalmente referente ao ensino médio, né? Ensino médio, ensino fundamental, né? Pensando nisso, porque eu quero crer que na graduação, né, a pessoa já está mais madura e está lá mesmo para aprender. Então, um outro desafio grande para o docente, né, em meio a essa pandemia é isso, é a evasão realmente desse alunado, e a gente se pergunta, como é que vai ficar o ensino, né? Como é que vai ficar esse conhecimento, essa aprendizagem no ano de 2020 para todo esse alunado? Como é que vai ficar esse perfil de ensino, né, esse nível de ensino? Realmente tem sido grande desafio em meio à pandemia. Muito bom, viu, gente? Muito bem colocado. E, assim, os professores tiveram muito pouco tempo para fazer muita coisa. É muita responsabilidade, são muitos desafios. Mas, mesmo assim, existe ainda essa reflexão, o que é que vai ficar do EAD, do ensino remoto, né, durante a pandemia, para posterior, o que é que a gente pode tirar disso tudo? Eu acredito que ainda haja muitas pontas soltas, muitas discussões a serem feitas, muitos ponderamentos, porque é preciso, né, fortalecer esse método de ensino, porque ele tem seus benefícios, seus riscos e suas limitações. Então, é preciso fortalecer esse debate, né, porque a gente tiraria dele a melhor maneira de utilizar esse ensino remoto, em quais situações ele melhor se encaixa e como é que a gente poderia aumentar os benefícios dele, diminuir os riscos e cortar muitas limitações. Então, tem disciplinas, né, que podem ser ofertadas pelo ensino remoto, mesmo que a gente um dia volte à normalidade, mesmo que a gente ainda não veja muita luz assim no fim do túnel, né, de a gente voltar tão rápido a isso. E isso precisa ser discutido para que não sobrecarregue o professor, não exclua o aluno, além das escolas e das instituições pensarem em ofertar o material físico necessário e o conhecimento necessário também para isso, para ambos os lados, tanto os alunos como os professores, porque os professores têm muitos desafios, mas alguns alunos também ainda não tiveram esse acesso ao sistema remoto, e também estão tendo essas dificuldades. Mas eu acho que é isso que fica dessa nossa discussão. Precisa ser fortalecida, precisa ser refeita, e é uma discussão muito válida, né? A gente está vivendo isso agora, a gente foi gravar as aulas individuais, a gente viu como é o desafio de você deixar uma aula gravada, a gente quer perfeição, a gente quer repassar o conteúdo inteiro naquele tempo, sem deixar o aluno fadigado do conteúdo e sem fadigar a gente também, por mais que a gente tenha que gravar milhares de vezes para poder a gente ver que ficou perfeito, ver que ficou legal, ver que ficou bom para a gente, né? Então é isso, gente. Como sugestão, né, acho que considerações finais, né, da nossa apresentação e como sugestões, né, já que a gente é da área da pesquisa, a pesquisa científica, muito se tem estudado como é que está os estudantes, como é que está a saúde mental dos estudantes, mas como é que está a saúde mental dos docentes, né? Então, como sugestão para futuros estudos, né, seria ver uma correlação, né, se o excesso de carga horária do docente, seja dando aula, ou até mesmo, como a
a Erika falou, tirando dúvidas no WhatsApp, a carga horária extra do docente, juntando essas duas, será que não tem uma correlação com maior sintoma de estresse? Será se isso não está afetando também ao sono do docente? Certo? Eu acho que isso também seria interessante para as pesquisas, né, futuras. Eu acho que a nossa reunião se encerra por aqui. A gente agradece e é isso.